Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração para nós dar início a essa aula. Fechamento da aula, tá bom? Da Escola Bíblica Dominical, ação de graças e petição pela igreja. Senhor Deus, Pai eterno e justo de misericórdia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ó Deus. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor dá a nós de estarmos reunidos, ó Deus, para aprender com a Tua gloriosa e santa palavra. Senhor amado, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha nos conduzir, ó Deus amado, a todo entendimento. Pai amado, para que possamos crescermos na graça e no conhecimento, Senhor. Meu Deus, mais uma vez te agradeço, ó Deus Santo, e abençoa a vida de cada um dos Teus servos que vão ouvir essa aula. Meu Deus eterno, que possa ser produtiva, ó Deus amado. Ali transbordante na vida deles, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto que nós que está embasado aqui é o Colossenses 1, versículo 3 ao versículo 12. Eu vou ler aqui o número 2, tá? Antes de eu ler o número 2 aqui, deixa eu voltar rapidinho, que eu não lembro onde eu parei. Mas vou colocar aqui, vou voltar no 1. De ler o 2, vou ler o 1. A gratidão pela igreja. Vou só fazer a leitura, que eu acredito que eu já estive falando sobre essa parte aqui já, amém? Diz assim: as informações que Paulo havia recebido acerca da igreja, que se nós formos lá no versículo 7, nós vamos conferir, lhe davam motivos para nas suas orações incluir a gratidão a Deus por aqueles irmãos desconhecidos para si de vista, porém amados em Cristo Jesus. Mas porque o apóstolo Paulo dava graças, né? Ele dava graça, por uma igreja formada de verdadeiros cristãos. Por isso que Paulo dava graças, por isso que Paulo orava e dava graças a Deus, né? Aí abaixo está assim: a fé, a esperança e o amor formam a tríade de graças presentes nos escritos de Paulo. Aí manda conferir lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Quando Paulo combinava esses três elementos da espiritualidade cristã, fazia-o para apresentar uma básica e suficiente descrição do genuíno cristão, né? Então ele tinha uma base ali da característica do verdadeiro cristão, aonde ele deparou ali nos irmãos de Colosso. Parte A. A fé em Cristo Jesus, versículo 4, tá? A fé dos crentes de Colossos, tal como a verdadeira fé, não é simplesmente uma crença em Jesus Cristo, nem é a fé nascida apenas da compreensão intelectual acerca da existência do Pai e do Filho. Trata-se de uma fé vivida em Jesus, que se move, desenvolve e cresce. Ela se torna uma qualidade real do caráter humano. Por meio dela, o crente é guardado do erro, tanto em relação à doutrina quanto à prática. No entanto, a mera confissão de fé ortodoxa não é, em si mesma, suficiente para salvaguardar do engano. Muitas igrejas que ainda recitam o credo apostólico nem sempre acreditam ou vivem mais na prática a verdade que ele expressa, né? Não adianta só saber, né? Mas o executar, é o viver, né? Por isso que fala sobre o caráter, né? O caráter, ele é definido naquilo que você faz, naquilo que você realiza, naquilo que você é. Então Paulo fala aqui a respeito de um caráter, tá? De um verdadeiro cristão, uma igreja formada de verdadeiro cristão. A fé vivida em Cristo, sustentada por uma comunhão real com o Senhor, é suficientemente forte para resistir à invasão das heresias e evidenciar a santidade necessária. Os colossenses eram inspirados por uma fé dessa qualidade. Por isso Paulo agradeceu a Deus na expectativa de que eles derrotariam a traiçoeira heresia que estava ameaçando aquela igreja. Então
aqui o escritor deixa bem claro que havia uma ameaça na igreja, né? Que a ameaça essa era a heresia. Que heresia é essa? Falsa doutrina, né? A distorção da palavra da verdade, tá? B. O amor para com todos os santos. Segundo a graça existente na vida dos colossenses, era o amor que se constitui no complemento vital natural e natural da fé. A fé em Cristo nos livra do nosso egoísmo e da afinidade com os pecadores e nos aproxima do povo de Deus. O nosso amor pelos irmãos é um reflexo do amor do Senhor por nós. É também a obediência ao seu mandamento. João 13, versículo 34 e versículos 35. Que diz assim, ó: Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Então, esse é o caráter, né? O caráter cristão, o caráter que Cristo estabeleceu para a igreja, assim instruindo os seus apóstolos, que assim viessem instruir os discípulos, né, e assim formasse a igreja, né, viesse seguir esse mesmo caráter, né, que um desses caráteres aqui, que tem nesse caráter aqui é o que? A prática do amor, né, vivesse esse amor, assim como ele amou, eles também deveriam amar, da mesma forma que ele amou, de doação, de doar, né, de sacrificar, né, assim deveriam eles também assim fazer, amém? Isso faz parte do caráter cristão. O amor que expressavam não era seletivo. Não havia em Colossos as preferências pessoais, como as que causaram as divisões em Corinto, mas havia de igual, né? Era de um para com o outro. Havia igualdade, né, na distribuição desse amor ali na igreja de Colossos. A C, a esperança que vos está preservada. Paulo é também grato a Deus pela esperança dos colossenses, né? Quando fala de esperança, também ela está dentro da paciência, né? De esperar, você aguardar, você ter a esperança, você tem ali o tempo de você aguardar, de você esperar, né? E Paulo também classificou ali a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, né, com essa característica que era o amor e a esperança, fé, amor e esperança, né? Aí Paulo deixa aqui, Paulo é também grato a Deus pela esperança dos colossenses. O amor procede da fé e é sustentada pela esperança que o encoraja, renova, revitaliza, ele dá a dimensão eterna. Então ela produz, ela traz, né, ela produz alguns frutos também, que eu posso fazer essa colocação de frutos, né? Renova, encoraja, renova, revitaliza, dá a dimensão eterna, né? Dá a convicção eterna, né? Então tudo isso vinha, né, através também dessas esperanças que ele obtinha, né, por intermédio do evangelho que foi introduzido a eles ali. Amém? Que eles teriam que preservar esse evangelho dentro de todas essas características aqui que Paulo apresenta sobre essas três graças aqui que está sendo falado aqui: fé, esperança e amor. O amor tudo espera, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Se não houvesse esperança, o amor logo se evaporaria. Sem a esperança, o mundo está desprovido de significado e propósito. Sem ela, tudo desmorona, mesmo a fé e o amor. Com a esperança, o crente é ajudado a amar os seus irmãos até que conjuntamente entre na posse da herança eterna. Essa aqui é a citação do escritor
tá? Que formulou essa aula, tá bom? Com esse tema aqui, tá bom? Ação de graças e petição pela igreja. Então, esse aqui é o parecer, né? E o entender desse escritor, tá? Número 2, por uma igreja que ouviu o verdadeiro evangelho. Colossenses 1, versículo 5 ao versículo 8. A experiência dos colossenses com as três graças mencionadas anteriormente era devido a terem ouvido o verdadeiro evangelho que detém as características listadas a seguir. Tá? Então vai ter, agora vamos citar aqui as características que essas três graças, né, ela tem, tá? Entendemos o quê? Que o que nós estamos abordando aqui é sobre o caráter também. A gente deve lembrar sobre a formação do caráter, de um caráter cristão, tá? O que é, onde está a base do caráter cristão, tá? Dentro desses três requisitos, dessas três graças, né? Que o escritor coloca aqui sobre três graças, né? Que nós acabamos de lermos aqui. Tá? Agora nós vamos ver a experiência dos colossenses com as três graças mencionadas anteriormente. Era devido a ter ouvido, como nós falamos anteriormente, o verdadeiro evangelho que detém as características listadas a seguir. Uma delas é essa, é a palavra da verdade. Tá? O evangelho contém as verdadeiras boas novas que foram anunciadas em Colossos pelo fiel ministério de Epáfras, sendo diferente, portanto, do que estavam ouvindo dos lábios dos falsos mestres, tá? Então dava para ter uma definição ali, né? Qual era o verdadeiro e qual era o falso. Então Paulo reforça, né? Aos colossenses a guardarem aquilo que eles tinham aprendido por Epáfras, né? Então traz mais um suporte ali, mais um fortalecimento, tanto para Epáfras, tanto para os irmãos de Colossos a permanecerem, tá bom? Então, permanecer o quê? Na palavra da verdade, tá? B, chegou a todo o mundo. O mundo conhecido da época era inteirado das boas novas de salvação em Cristo. Em cada nação já haviam quem tivesse ouvido o Evangelho. Eu estava lendo um livro ali sobre o mártir, o primeiro mártir, Estevão. Ali vai falar sobre a história ali da igreja em Atos dos Apóstolos, o início da igreja. Interessante, tem ali falando concernente à perseguição. Quando a igreja começa a ser perseguida, o que acontece? Os apóstolos ficam em Jerusalém e os seguidores, né? Que são os discípulos, são dispersos. E nessa deles de ser dispersos, o que acontece? Começam eles, não ficam calados, eles não ficam escondidos. Para onde eles fogem, eles anunciam a palavra. E isso aqui é um dos casos que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Foi fruto daquela perseguição de Atos dos Apóstolos lá, tá bom? Eu não vou ler para vocês aqui, porque é extenso ali. Eu estava lendo ali, pastor Paulo. Muito interessante a história ali, porque ali o escritor ele traz, quando vai falar sobre a igreja, como nós estamos falando sobre a igreja aqui também, sobre o início da igreja lá, foca-se muito sobre Paulo, foca muito sobre os apóstolos, né? Mas quando você vai ler e meditar e fazer uma separação em cada ponto ali da leitura que a gente fazemos em Atos dos Apóstolos, você vai ver aparições, né, que muitas das vezes não dão ênfase sobre os perseguidos, que eram o quê? Não os discípulos, mas não os apóstolos, mas sim os discípulos, porque os discípulos eles fizeram grandes obras, tá? Até mesmo antes do que os apóstolos. Tá? No conteúdo de continuidade da palavra, porque houve um período que os apóstolos se calaram e os que já tinham sido dispersos, aonde eles estavam sendo dispersos, aonde eles estavam se afugentando, foragindo, eles estavam fazendo o quê? Anunciando as boas novas de salvação, tá? Então eles, ali nesse livro, fala sobre, em partes, a cada situação, em partes ali, e uma hora nós vamos abordar para esclarecer um pouquinho melhor para os irmãos sobre a história da igreja
tá? No início da igreja ali em Atos dos Apóstolos, dentro desse livro que eu tenho guardado para a gente ali estar aprendendo junto, amém? O B, Olivia. C. Está produzindo fruto e crescendo. O Evangelho produz e cresce em qualquer lugar em que seja plantado. Devido à sua origem divina, é adaptável ao coração dos orientais ou dos ocidentais, para as pessoas cultas e para as não civilizadas, para a humanidade do primeiro século ou para o do 21º. Amém? Então, quando nós vemos isso sobre o que o escritor cita aqui, então a palavra, o evangelho, ela é para todos, independente de qual a classe social, independente de cor, de raça, né? Independente, ela serve para qualquer um, ela serve. Amém? Ela não faz distinção para esse é a palavra, para aquele é a palavra. Não, ela serve para um, tanto que serve para um, ela serve também para com o outro, tá? Ó, a oração pela igreja, acho que foi aí que eu parei. Os irmãos, quando for ouvir essa gravação, os irmãos vai perceber aí. Desde que ouviu o relatório de Epáfras, Paulo não cessou de orar pelos colossenses, né? Interessante porque ele recebeu, né, a forma como estava sendo dirigida, e também Paulo recebeu também a informação que havia, né, ataques lá já, estava sendo promovido ataques contra, né, a igreja. Então Paulo já começa a introduzir, né, o propósito de oração, né, em favor dos irmãos em Colossos, né, e incentivar também através da carta, né, reforçar através da carta a eles permanecerem no ensinamento que foi dado a eles e eles se manterem afastados da heresia, tá? Então a oração que dirigiu a Deus contém duas partes: a petição pela igreja e a gratidão que a igreja deveria manifestar, tá? A petição pela igreja, Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Vejamos o que o apóstolo deseja que Deus conceda aos crentes de Colossos. Aqui nós vamos ver o que Paulo, né, em sua carta, em sua oração, desejava, né, que ocorresse para os irmãos de Colosso. O pleno conhecimento da sua vontade. Tá? Nenhum crente deve satisfazer-se com conhecimento parcial ou incompleto da verdade de Deus, mas deve procurar, com toda a diligência, transbordar desse conhecimento. Toda a sabedoria e entendimento espiritual é o conteúdo de tal conhecimento. Então Paulo, né, preocupou-se sobre o que? Sobre eles conhecer, eles continuar se interessando de conhecer a verdade, né, de aprofundar na verdade, porque nós sabemos que através da palavra, que é a verdade de Deus aos nossos corações, é que nós vamos seguir, vamos prosseguir. E nós seguindo e prosseguimos em conhecer, né, nós ficamos mais revestidos, né, mais protegidos, mais capacitados, né, para todo vento de doutrina, né, de heresias. Né, vento de doutrinas fala-se no século 21. Na época falava sobre heresias, para todo o vento de heresias, toda a palavra herética, né, que não que não era de Deus, que não tinha a ver com os preceitos de Deus, mas muitas das vezes até mesmo com o preceito humano, né? Então Paulo adverte eles, Paulo ora, intercede por eles e em sua carta incentiva-os, né, a permanecer na sã doutrina, tá? E a guardar a palavra. Ó, B. Uma vida de modo digno do Senhor. O pleno conhecimento da vontade de Deus conduz a um modo de viver digno do Senhor, o que é do seu inteiro agrado. Não é a mera especulação ou abstração teórica acerca de Deus, nem algo infrutífero
separado da vida prática. Ao contrário, transforma o caráter e a vida. Você vê que novamente ele fala sobre o caráter, um novo caráter, uma nova vida. Aí quando nós vamos lá, Jesus e Nicodemos, nós vemos ali ele falando com Nicodemos, ali fala sobre o que? Um novo caráter. Quando fala de nova vida, quando fala nascer, morrer, nascer de novo, fala sobre um novo caráter. Um caráter o que? Caráter cristão. O caráter com base nessas três graças aqui, como nós estávamos falamos anteriormente. Tá? Então ele cita aqui, força aqui, né? E relembra aqui sobre o caráter, né? E a vida, que esse caráter ele tem que ser, né, expresso, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser visto, né, ele tem que ser assistido pelos demais, para que possam também eles também através dessa graça, né, seguir também esses mesmos parâmetros, né, que Deus estabelece, que Paulo estabelece por intermédio daquilo que Deus revela a ele, a igreja de Colossos. E não fica só na igreja de Colossos, mas serve para de exemplo para todas as demais igrejas, amém? Que propaga a fé na pessoa de Cristo Jesus. C. Uma vida frutífera. Aqui os crentes são lembrados de que, embora não sejam salvos pelas boas obras, foram salvos para as boas obras. Aqui os crentes são lembrados de que, embora não sejam salvos pelas boas obras, tá? Foram salvos para as boas obras. Amém? Eles não foram salvos pelas boas obras, mas eles foram salvos para praticar as boas obras, tá? Então isso é a vontade de Deus. Porque quando a gente fala sobre essas três graças, fala também sobre obras. Tá bom? Não fala só sobre a pessoa se manter nesse nível, mas ela ser praticante desse nível, né? Dessas coisas, para que essas coisas que ela for fazer, ela venha ser introduzida em cada obra que ela for realizar, para cumprir o que foi falado aqui, né? Não salvos pelas obras, mas foram salvos para as boas obras. Então nós somos salvos para realizar essas boas obras em Cristo Jesus. No mesmo texto em que Paulo afirma que somos salvos pela graça, também sublinha que somos chamados a boas obras. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. Quer ler? Achou aí, filho? Fala diferente, peraí. Efésios, que eu falei que não quer? Capítulo 2. Capítulo 2 e 8. Do 8 ao 12. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, amém? Então há-se uma necessidade de realizar-se obras, porque o texto assim afirma que há uma necessidade de realizarmos essas obras, mas não que somos salvos por essas obras, mas somos salvos para ser o quê? Para ser realizadores dessas boas obras, amém? E presta atenção, não é qualquer obra, boas obras, amém? Tudo que é bom, tá? E perfeito e agradável a Deus é a obra que nós devemos realizarmos em Cristo, amém? Em tudo nós devemos realizar em Cristo. D. O crescimento do conhecimento de Deus. O crescimento espiritual é progressivo, crescendo, tá? Este conhecimento está relacionado na palavra, que deve ser desejada por nós como o bebê anseia pelo leite materno. 1 Pedro 2,2. As marcas do crescimento espiritual incluem
profundo amor pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97, onde nós vamos ler. Salmo 119, versículo 97. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Obediência, está lá na primeira epístola de João 2, 3 e versículo 5, vamos ler rapidinho. 2, 3 ao 5 diz assim: 3. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiro. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado, tá? Porque o amor de Deus já está nele. E nisso conhecemos que estamos nele. Amém? Então se hace o que? A prática, né? Hace o que? A obra, tá bom? Porque senão não adianta dizer. Aí a Bíblia fala que é mentiroso, que só diz, mas não realiza. Porque todo aquele que diz e não realiza, a Bíblia fala, João fala que ele é mentiroso, tá? Grande fé, 2 Tessalonicenses 1, 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então era recíproco, amém? Ele sentia pelo seu irmão, o seu irmão sentia por ele, e é dessa forma que Cristo quer, tá? Que nós nos portamos. Esse é o caráter do verdadeiro cristão, irmãos. Amém? Dentro do que? Dos parâmetros bíblicos, né? Dentro dos parâmetros que Cicrano Beltrano acha, mas o que a palavra estabelece para que venhamos nós assim sermos, tá? E maior amor, Filipenses 1:9. 1:9. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Amém? Então você vê que nós na oração reforçando novamente, lembrar você novamente, a partir do momento que nós confessamos a Cristo, o amor dele está em nós. Nós não devemos orar para Deus dar amor para nós ou buscarmos o amor de Deus. Nós temos que praticarmos a obra do Senhor para que esse amor venha a crescer mais e mais em nós, amém? E ele só cresce se nós praticarmos. Se nós só tivermos, ele não cresce. O praticar o que? É você regar. O praticar é você molhar, é o que eu falei, regar, é você adubar, é você parar o que precisa ser parado, cortar o que precisa ser cortado, desligar o que precisa ser desligado, que está estragando, que está danificando. Isso traz o que? O crescimento. Amém? O fortalecimento com todo o poder.
Temos outra vez uma ação progressiva sendo fortalecidos. A vida cristã não se alimenta da energia humana. Por isso, esse fortalecimento ocorre, segundo a força da sua glória, conforme a força gloriosa que é sem limites. Deus concede aos cristãos o suprimento de poder necessário. Tá? Atos capítulo 1, versículo de número... Você está acompanhando não, né? 8. E diz assim: No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Filipenses 1,19, Filemão 22. Orar um pelos outros é um dever de mutualidade. Depois de ver Atos aqui é comum o apóstolo Paulo. Obrigado. Bom, irmãos, voltando, Atos 1:8, Romanos 15:13, Efésios 3:16. Agora eu vou ler. É comum o apóstolo Paulo mencionar suas orações a favor dos leitores, né? Aos que iam via as cartas, né? Que ele enviou. Então ele enviava a carta, mas sempre fazia a intercessão, fazia a oração, intercedia. O ministério de um apóstolo consistia no ensino da palavra e na oração, Atos 6:4. Enquanto Paulo passava ricas instruções aos colossenses, também compartilhava a sua prática de orar por eles. Paulo reconhecia igualmente a importância de orarem pelo seu ministério, segundo Coríntios 1, versículo 11, Filipenses 1:19 e Filemão 22, tá? Aqui está falando sobre a prática da oração. Amém? A importância da oração, tá? Então os apóstolos, eles eram separados, eles se separaram para quê? Para estudar, amém? E orar, tá bom? Esse era o ministério apostólico. Orar um pelos outros é um dever de mutualidade, muitas vezes exemplificado na Bíblia. Aí vamos ver aqui uns exemplos. Jó orou por seus amigos, Jó 42:10. Moisés orou por Arão, Deuteronômio 9, versículo 20, e por Miriam, Números 12, versículo 13. Jesus orou por seus discípulos, João 17, 9, 24. A igreja de Jerusalém pediu a Deus que Pedro fosse solto da prisão, Atos 12, 5. Paulo orava pelos cristãos, Romanos 1, 9 ao 10, Efésios 1, 16, 19. Epáfras orou pelos Colossenses, Colossenses 4 e versículo 12. Sabedor de quanto a oração é importante, Paulo iniciou a epístola orando pelos crentes de Colossos, antes de passar a ensiná-los. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A importância de ter a prática de uma vida de oração. Amém? Então tudo isso aí faz com que as três graças aqui ela seja viva, né, em nossos corações, tá bom? A gratidão da igreja. Colossenses 1, versículo 12. Paulo pede que os colossenses tenham espírito agradecido pelas razões a seguir, né? Olha o motivo. Foram feitos idôneos, tá? Por isso que ele pede aqui que eles sejam gratos, né? Antes de Deus nos salvar por sua graça, éramos verdadeiramente desqualificados para receber a herança. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, depois o versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao versículo 19. Deixa eu ler aqui rapidinho um trecho desses aqui. Três 12 diz assim:
no qual temos ousadia e acesso em confiança, pela nossa fé nele. 4,17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Amém? Então, aquele que não guarda a palavra, aquele que não obedece a palavra, aquele que não pratica a palavra, não só guardar. Quando o texto lá fala sobre guardar, e você vai entender, esse guardar é você executar ele, não é ficar escondido ou ficar oculto, mas é você praticar ele. Isso é guardar, porque todo momento que você precisar, você usa. Não é isso que você faz? Eu tenho algo guardado, quando eu precisar eu vou usar. Então, quando fala de guardar, falam de usar. Amém? Não é lá, fica guardado, ninguém mexe, não. Quando fala de guardar, é para se usar. E nenhum crente é idôneo para receber a herança, mesmo que tenham longa vida de serviço e de obediência. B. A parte que lhe cabe. Tá? Isso aqui são esse aqui são os motivos, né, de que Paulo fala por que eles deveriam ser, deles agradecer, as razões dele agradecer, tá? Tem a parte que lhe cabe, ó. A ideia aqui, ó. A ideia da herança reflete uma característica do Antigo Testamento. Do mesmo modo que os israelitas buscavam a terra prometida como herança dada por Deus, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 17, Números 26, 52 ao 56, e a receberam, cada crente tem a parte que lhe cabe da herança divina. Está lá em Romanos 8, versículo 17, que é aquele lá. Romanos 8, 17. Se nós somos filhos, logo também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Então, para os que é da herança e os que praticam a palavra, que andam na palavra, amém? Examina a palavra, que busca pela palavra, intercede pela palavra, para que os corações sejam abertos pelo poder da palavra, eles têm heranças, amém? Em Deus e em Cristo. Você vê que é dupla, é em Deus e em Cristo. A Bíblia fala aqui em Romanos, Paulo fala aqui em Romanos 8,17, tá? C. Recebem a herança dos santos na luz. Os cristãos têm mais do que um lugar santo onde viverão. Eles vivem na santa presença de Deus. Os santos na luz são as pessoas que têm sido separadas do mundo para serem de Deus. A herança pertence apenas a eles, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. É o 10 que eu falei, filho? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo faz uma pergunta retórica. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
e a seguir relaciona os tipos de pessoas que não o haverão de herdar. Gálatas 5 também, Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Se eu for ler todo o texto aqui vai tomar bastante tempo, hein? Já foi 40 minutos. Gálatas 5, 19 diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Porque isso aqui está dentro do quê? De um caráter que não é de acordo com o caráter que Deus estabelece para o caráter cristão. Amém? Esse aqui, todos que estão fora da herança, todos que não vão participar dessa herança, eles têm essas práticas, tá? Eles têm, se não tem essas práticas dessas que eu falei, tem práticas semelhantes a essas, como no texto nós acabamos de ler também. Tá? Não pode ser que esteja citado aqui, mas que sejam semelhantes a essas, também eles também tá dentro desse caráter, que esse caráter não se adentra dentro do reino dos céus. Amém? Esses não fazem parte. Então você vê que para morar na morada celestiais tem-se um caráter, amado. Amém? Que esse caráter ele já é moldado, ele já é executado, ele já é forjado aqui nesse corpo aqui. Amém? Não é fora não, é nesse corpo aqui que ele é forjado já, tá? A herança é na luz. Luz representa duas realidades. Intelectualmente representa a verdade. Salmo 119, 105. Vou ler rapidinho aqui. Salmo 119, 105. Tá vendo aqui? Nós voltamos a lembrar, falando sobre caráter, irmãos, tá? Aqui tá falando sobre o caráter do verdadeiro cristão. Aí você vê um crente lá, tá, lá, mas passou aquele. Aí então, esse é o caráter dele. Então esse caráter ele não é cristão. Tá? Porque o caráter do cristão é o que não é o que nós acabamos de ler aqui. Tá? O caráter do cristão é outro caráter. Nesses aspectos você percebe quem é o verdadeiro cristão e quem não é o verdadeiro cristão. Tá? 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá vendo? E essa palavra que nós lemos agora e essa palavra que nós estamos lendo anterior a essa é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É essa palavra aqui. Então ela ilumina os nossos caminhos. Porque o nosso caminho em nós ele é um caminho de treva. O caminho nosso da carne é um caminho de trevas. Mas o caminho da palavra, acabamos de ler, é um caminho que é lâmpada e é um caminho que é luz. E nós só podemos ser iluminados pelo poder da palavra de Deus. Fora ela, nós vivemos em trevas morais. É moralmente representada a pureza, Efésios 5, 8 ao 14. Em contraste com a herança terrena de Israel, a herança dos santos está na luz. O reino espiritual da verdade e pureza, onde Deus habita, tá? 1 Timóteo 6,16, eu estou citando aqui o texto, vai ficar gravado, depois vocês leem aí nas suas casas, tá? Quando alguém é salvo, Deus lhe concede imediatamente a idoneidade para desfrutar do céu. Embora a herança esteja reservada nos céus, 1 Pedro 1,4, o crente recebe aqui na terra o Espírito como o
penhor da sua herança. Amém? Tá vendo? Quando você confessa ele lá, você já recebe o penhor, tá bom? Você já é selado como propriedade peculiar e recebe um penhor. E esse penhor é o que? É o sinal que você pertence a um senhor, que você tem dono, tá? Que nós temos dono, tá? E os que têm dono, tá bom? E tem esse penhor, o caráter dele é o caráter de luz, tá? Não o caráter de trevas como nós vemos anteriormente atrás aqui não, tá? Segundo Coríntios 5, 4 ao 5, Efésios 1, 13 e 14, de modo que dela já desfruta, tá bom? Então, a gente temos uma herança, amém? O texto já fala que nós já recebemos um penhor dessa herança. Então, aqui na terra, tá? Nós já desfrutamos dessas heranças já, nós já começamos a participar e desfrutar dessa herança por intermédio do Espírito de Deus que habita em nós, amém? Então você vê como é importante isso, a gente entender. Por isso que o Senhor fala na palavra, Cristo falou em sua palavra sobre buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? Por quê? Porque nós já habita uma herança, nós já adquirimos uma herança, tá bom? E nós já temos esse penhor dessa herança que é o Espírito de Deus. Então quando o homem ele entende isso, tá? E ele almeja a eternidade, desfrutar na eternidade, ele não fica preso com as coisas passageiras dessa vida não. Ele não coloca as coisas dessa vida passageira como prioridade na vida dele não. Ele coloca o quê? O que ele tem na eternidade. Tá? É desse cima, né? Aqui tem um texto aqui, ó, 2 Coríntios, 5, 4 ou 5. 2 Coríntios, capítulo 4, do capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5 diz assim, ó: porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, é o que está aqui na revista também, né? Esse texto aqui, tá? Por isso que é bom vocês lerem. Eu não sei se tem na revista de vocês, mas todos os textos que eu citei aqui, seria bom vocês lerem aí na casa de vocês aí, tá bom? Para reforçar o que nós estamos abordando aqui, tá? Porque tem base bíblica que nós estamos falando aqui e o que o escritor colocou aqui também. Ó, o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 4 e versículo 5 diz assim: porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, tá vendo isso aqui, ó, carne, tá vendo? Murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absolvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Amém? Então esse penhor que é dado a nós é a garantia de o nosso corpo ser transformado para um corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Tá entendendo a importância? Por isso tudo que nós aprendemos da palavra forja o quê? Um caráter. Quando vem a doutrina de correção, ela está batendo ali, não é que ela está batendo por bater, que ela está forjando o caráter do cristão. Está entendendo? Formando um caráter da igreja dentro dos padrões que Deus, irmãos, requer que nós assim estejamos. Então há-se o que? A necessidade da correção, para que possamos o que? Endireitarmos, para que podemos aprumarmos e assim sermos como Ele quer que sejamos. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Então, o penhor que nós falamos é o Espírito. É a garantia que nós somos prioridade. Nós somos de Deus. Somos prioridade de Deus, tá? Então, por isso que
as cartas que Paulo escreve a Coríntios, aos Gálatas, aos Colossenses, tá? E quando nós olhamos no ângulo de doutrina, para que a doutrina? É para forjar o caráter cristão. A doutrina não é para envergonhar Ciclano e Beltrano, a doutrina é para formar o caráter cristão. Há pessoas que entendem quando recebem uma advertência de Deus, pela palavra de Deus, por um pregador, por um profeta, e ele torce a cara, ele acha ruim, ele não está sendo um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele ouve a repreensão do seu Deus, do seu Senhor, ele abaixa a cabeça, ele adere ela e ele muda. Como muda? Ele obedece, tá entendendo? Por quê? Porque ele sabe quem é o seu Senhor. E quem é o seu Senhor é Deus. Entendendo que o seu Senhor é Deus, ele faz o que? Ele obedece. Como nós falamos aqui, os que não obedecem, ele é rejeitado. Os que não obedecem, ele é lançado fora. Mas todo o que obedece à palavra de Deus, ele é recebido. Amém? Pelo próprio Deus. Em contraste com a herança terrena de Israel, a herança dos santos está na luz, o reino espiritual da verdade e pureza onde Deus habita. 1 Timóteo 6,16. Eu li isso aqui não, né, filho? Já tá no final, né? já. Tá. Quando alguém é salvo, Deus lhe concede imediatamente a idoneidade para desfrutar do céu, como nós lemos, né? Embora a herança esteja reservada nos céus, 1 Pedro 1,4, tá? O crente recebe aqui na terra o Espírito como o penhor da sua herança, tá? É como uma garantia, tá? Fica dentro de nós, tá? A certeza, tá? Da eternidade, a certeza da herança na eternidade, do gozo na eternidade, de morar com Deus, tá? Na eternidade. O Espírito que promove, tá? Realiza essa certeza em cada crente, tá bom? Aqui em Colossenses para hoje está escrito assim, ó, com que frequência ou intensidade investimos nosso tempo em oração, agradecendo e pedindo a Deus pelos irmãos. Não é esse um bom e necessário hábito para colocarmos em prática a partir de hoje? Amém? Então, do decorrer que nós aprendemos aqui, você vê que é de suma importância nós termos essa prática de interceder pelo nosso irmão. Amém? De clamarmos em favor dos nossos irmãos. Porque aquilo que nós fazemos para os nossos irmãos, nós fazemos para nós. Está entendendo? Aquilo que nós fazemos para os nossos irmãos, nós realizamos a obra de Cristo. Está entendendo? O ensinamento de Cristo. Nós praticamos o ensinamento de Cristo. Tá? E é dessas obras que lá nós vamos adquirir essa herança na eternidade. Por essas obras que realizamos aqui nesse corpo, aqui na terra. Conclusão. Hoje aprendemos que Paulo deu graça pelos crentes de Colossos e logo pediu por eles. Tá vendo um exemplo? Paulo deu graça, né, por eles, pelo comportamento dele, pela resistência dele na sã doutrina, mas logo em seguida Paulo vê o que? A necessidade de orar por eles. Isso é o que? Um exemplo que nós devemos seguir, meus irmãos, de orarmos, de intercedermos por nós e pelos nossos irmãos. O apóstolo não divide os cristãos em duas categorias. Aqueles pelos quais dá graças e aqueles pelos quais pede ao Senhor a sua graça. Ele dá graças e faz sua petição por todos. Os colossenses haviam progredido espiritualmente, mas podiam alcançar maior progresso. Tá? Eles estavam progredindo, eles progrediam. Mas Paulo viu um potencial neles, na obra que eles realizavam, que esse potencial que eles realizavam, na obra que eles realizavam, poderia ser maior
E quando Paulo vê isso, Paulo começa a interceder, escreve, começa a orar por eles, para que isso venha a ser maior, porque assim sendo maior, a resistência, que era a heresia que estava querendo ser introduzida, ia ser o quê? Ofuscada, ia ser apagada no meio deles, tá? Os colossenses haviam progredido espiritualmente, mas podiam alcançar maior progresso. Paulo agradece e pede por eles. Essa união de gratidão e de petição é um excelente modelo de oração cristã. Amém? Então, quando nós vemos o irmão progredindo, tá? Ele crescendo, nós devemos fazer o quê? Orar para que ele venha fazer o quê? Crescer mais ainda, né? Felizmente hoje acontece o contrário. Hoje Deus quer ofuscar o irmão a crescer, né? E que nós vemos a estratégia de Paulo, que Paulo ensinou. Venhamos orar, repreender isso do meio, venhamos orar para que aqueles que estão crescendo na palavra de Deus, crescendo em amor, né? Crescendo em tudo aquilo que é de bom que a palavra tem estabelecido, venham crescer mais ainda para a glória de Deus, amém? E para o bom crescimento da comunidade ou da igreja, amém? Em nome do Senhor Jesus, tá? Os irmãos guardam em seus corações sobre a importância, tá? Dessas três graças aqui, como o escritor colocou, três graças, tá? A fé, a esperança e o amor, que nós vemos praticar elas. Aí meu pastor vai falar assim para você que nós devemos crescer nela. E para crescer, como que nós devemos fazer? Praticar, irmãos. Amém? Para crescer na fé, para crescer na esperança, para crescer no amor, precisamos fazer o quê? Precisamos praticar elas, tá? Não cresce sem praticar. Não desenvolve se não praticar. Amém? Só cresce, só se desenvolve se houver a prática. Quando a gente vai estudar, rapidinho para me encerrar, a gente faz teologia, né? Faz faculdade em teologia, fazemos online, né? Mas você vê que ela tem as horas que ela é presencial. Por quê? Por causa da prática. Porque a prática ela tem uma absorção maior. Então, quando nós vamos para o texto, vendo Jesus ensinar os discípulos, nós devemos Jesus levar os discípulos para fora. Jesus fazendo o quê? Na prática, porque a prática tem a observação maior e o crescimento é maior, o entendimento é maior e o crescimento é maior. Então pratique, tá? Essas três graças, fé, esperança e o amor, amém? E todo o dom que buscar, busque baseado no caminho excelente, amém? Que Paulo deixou o capítulo 3 de 1 Coríntios, que é o que? O amor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se tiver alguma dúvida, amém? Oi? Manda no PV a dúvida. Manda no PV a dúvida que nós vamos esclarecer para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês aí. Amém? Estamos orando. Tá? Estamos orando. Amém? Por vocês daqui. E logo nós estaremos aí presentes para a glória de Deus. E concluindo, né, aquilo que Deus determinou que nós viéssemos concluir, aquilo que Deus colocou para que nós viéssemos realizarmos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo venhamos nós nessa base, fé, esperança e amor, e seguindo esse caminho de excelência que Paulo deixa em 1 Coríntios capítulo 13, amor, que nós buscarmos essa prática, né, que é a prática do amor, buscar praticar em amor, amém? Deus abençoe e não esqueçam de responder o questionário que a pastora Paula já enviou aí para vocês responderem, amém? Porque essas questões, né, vão trazer mais conhecimento para vocês, né, para vocês gravarem também até melhor, né, e vão ajudar vocês na hora de realizarem as provas que está sendo aplicada para vocês aí em cada semestre, amém? Deus abençoe mais uma vez cada um de vocês, continue orando por mim, por nós, que nós estamos também orando por vocês aonde nós estivermos, amém? Deus abençoe, fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.